Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma doutrinária virtual, uma noite de reflexões à luz da doutrina espírita, agradecendo a Deus por Ele ter dado ao homem a inteligência, não é? Graças à tecnologia estamos aqui hoje conectados, embora isolados, distantes, mas conectados para poder a gente manter a sintonia no bem, manter a serenidade, o equilíbrio durante essa provação coletiva. E hoje Emmanuel vai nos trazer um texto belíssimo e profundo que traz ensinamentos para todos nós. Então, para iniciar, vamos fazer a nossa prece. Fechar os nossos olhos por alguns instantes, quem quiser, e vamos nos imaginar unidos, de mãos dadas pelo coração, pelo ideal que abraçamos, entrelaçados por vibrações de paz, de harmonia, de fraternidade, e agradecendo a Deus por esse nosso encontro, coração transbordando de gratidão, na certeza de que Jesus é o nosso guia e mestre. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz. Hoje abordaremos o capítulo 37, com o tema Supercultura e Calamidades Morais. Um tema bastante instigante, não é? Oportuno. Emmanuel, que nesse tema vai nos chamar a consciência de forma amorosa, mas também contundente, né? Ele vai fazer um paralelo entre o saber, o conhecimento e, ao lado desse conhecimento, a pobreza moral. Então, vamos fazer uma breve explanação sobre cultura. Eu pesquisei aqui no dicionário da língua portuguesa, em obras espíritas, pesquisei no roteiro do EAD, e aí a gente vai fazer um breve relato sobre cultura. Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, cultura significa um cabedal de conhecimentos de um indivíduo ou de um grupo social. Etimologicamente falando, cultura vem do latim colere, e quer dizer ação, processo de cultivar a terra. Mas ela tem várias acepções dessa palavra. Mas a que é mais comum é a que foi definida, formulada pelo britânico Edward Taylor. Então, Edward Taylor, ele diz o seguinte a respeito da cultura. Ele diz que é aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, os costumes, a lei e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. A cultura também, ela já foi associada em séculos passados com a civilização, século XVII, século XVIII. Então, ela foi muito confundida com noções de educação, de etiqueta, de um comportamento elitizado. É tanto que surge uma dicotomia e uma hierarquização, naquela época, principalmente na Europa, da cultura. Então, surgiu a cultura erudita e a cultura popular. A cultura erudita, que era formada composta pelos membros da elite, né? E a popular da massa, né? do povo. Para a filosofia clássica, o homem se melhora, ele vai se melhorando, ele vai se refinando, mas pelas boas e belas artes essas criadas por ele, pelo homem, por exemplo, como a poesia, a eloquência da palavra, a filosofia. Existe também um conceito de cultura dado pelos antropólogos e sociólogos, que dizem que a cultura é um conjunto de costumes passado de geração em geração. Exemplo, o meu avô ensinou a meu pai a pescar,
Meu pai me ensinou a pescar e eu passei isso para os meus filhos, então foi passado de geração em geração. Para a doutrina espírita, esta palavra cultura, a doutrina espírita amplia a nossa visão, ela tem um sentido mais amplo. A doutrina espírita faz com que a gente compreenda que não basta acumular conhecimentos. É preciso ter o aprendizado moral. Né? É preciso avançar no aprendizado moral. No livro O Consolador, né? É um livro de perguntas e respostas, psicografado por Chico Xavier, onde Emmanuel vai responder várias perguntas de variados assuntos. Na questão 197, foi perguntado a Emmanuel o seguinte: como se observa no plano espiritual o patrimônio da cultura terrestre? Eu não vou ler toda a resposta do Emmanuel, porque é longa, vou fazer um resumo do que foi que ele disse. Ele vai dizer assim, que do outro lado da vida, a cultura terrestre é vista com bons olhos. Né? É louvável o labor do homem em conquistar conhecimentos. Porém, a cultura terrestre, para o mundo espiritual, é apenas um processo e não o fim. O fim, segundo ele, Emmanuel, é a sabedoria perfeita. Sabedoria essa que é uma edificação feita por dentro de valores morais através do trabalho e do estudo. Né? Aquela conquista de virtudes. Então, há uma diferença entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito. A cultura terrestre, ela se modifica com o passar do tempo. Nós fizemos uma breve leitura em vários conceitos, não é? Diversos conceitos. A sabedoria do espírito, não, porque está pautada nas leis de Deus. Portanto, ela é pura e alienável. Então, quando nós adquirimos uma virtude eterna, né? Essa virtude eterna não acaba com o tempo. Se eu for para outra dimensão, reencarnar em outro orbe, eu vou ter aquela virtude sedimentada em mim. Né? A virtude da paciência, do perdão, da humildade, da fé, da esperança. Né? Então, ela vai estar sempre em mim. Então, quando nós éramos crianças, nós fomos alfabetizados, né? Instruir sempre, é necessário se instruir. O que seria da humanidade se não fossem as escolas, as universidades? Voltaríamos à vida selvagem, não é? Mas nós não podemos esquecer que, apesar do homem se instruir, desenvolver a inteligência, ele também utiliza essa inteligência para o mal. Ele também utiliza essa inteligência para destruir. Né? Então, provando que não basta ter o conhecimento, é preciso ter educação espiritual. Então, o que vemos no mundo é o quê? Homens altamente intelectualizados, mas às vezes, muitas das vezes, moralmente atrasados. Então, Emmanuel vai dizer o seguinte, que a supercultura, ela produziu cidades monumentais, não é? Arranha-céus, inventou os meios de transportes mais avançados. Imaginemos um navio, uma pessoa que faz um cruzeiro. É uma cidade flutuante. Isso é fantástico, não é? As aeronaves potentes. Então, o homem construiu isso tudo que nós vemos hoje. O mundo é tecnológico. Mas ele também construiu instrumentos para destruir. Construiu bombas para destruir casas. Só quando ele destrói as casas
ele destrói também vidas humanas. E toda a vida humana é um projeto de Deus. Então, se a gente olhar para a nossa casa hoje, o que vamos encontrar? Aparelhagens, não é? Cada dia mais avançadas. E é bom que seja assim. Quem quer voltar novamente para o fogão, a lenha, o ferro à brasa? Ninguém. Quem vive hoje sem um celular, sem um computador? Ninguém. Não é? É importante, mas a gente também nota que às vezes a nossa casa está equipada, muitas casas estão equipadas de tecnologia, mas existe dor, existe sofrimento, existe angústia, não é? Os hospitais cada dia mais equipados, os exames mais precisos, as cirurgias também mais precisas para que o homem tenha mais qualidade de vida, viva mais. Mas esse mesmo homem que às vezes cria hospital, essa mesma inteligência, também refina as técnicas de aborto. Né? Conquistas espaciais. O homem alcançou o espaço, né? Construiu estações espaciais, lança satélites para o seu melhoramento aqui na Terra, mas ele também lança o satélite para espionar o vizinho, o país vizinho, para dominar, para destruir. Então nós vivemos um paradoxo. Muita tecnologia, muito saber, mas muito sofrimento, muitas dores morais, muita alienação mental, né? Que leva ao desespero. Dr. Augusto Cury, psicólogo, em suas palestras, eu gosto muito, e ele tem experiência de consultório, ele sempre diz uma coisa interessante. Ele diz assim: homens importantes gerenciando empresas, homens importantes gerenciando negócios, tomando grandes decisões, porém não conseguem gerenciar suas emoções. São verdadeiros operários. Isso é a verdade, não é? Porque a instrução não é sinônimo de equilíbrio emocional. Se nós fôssemos somente corpo físico, tá tudo resolvido. Mas nós somos corpo e alma. A nossa essência é espiritual. E não tem como cuidar de uma coisa e não cuidar da outra. A benfeitora Joana de Ângeles vai falar que nós somos um ser biopsicossocial. Nós temos um corpo, mas temos também uma psique, que é onde está a mente, a consciência, as reminiscências do passado. A mente é a casa do espírito. Então, o conhecimento, ele não é ruim, ele não faz mal. O que nos faz mal é a ignorância. Porque é a ignorância que promove a maldade, a crueldade, a ignorância de nos apercebermos espíritos imortais, por exemplo. Né? O conhecimento não é ruim, ele é libertador. Né? Então, se todos soubessem que a vida continua, né? Que existe uma vida após a morte, poderíamos pensar diferente antes de tomarmos algumas decisões. Então, é uma questão de consciência, de autoconsciência. E ter consciência não significa saber. Às vezes eu sei, leio, mas eu não integro a minha consciência. Né? Ter consciência não significa ser uma pessoa intelectualizada. Né? Um exemplo, um médico, vamos analisar a conduta de um especialista, um médico que cuida do aparelho respiratório, né, que trata o aparelho respiratório. Os seus conhecimentos intelectuais diz a ele que o tabagismo é ruim, que o álcool é ruim, que outras drogas são ruins, e mesmo assim ele usa. Então veja que intelectualidade não significa consciência. Consciência é algo que a gente integra. É um processo lento, cada um tem o seu tempo de amadurecer,
todos irão despertar consciência, porque todos irão progredir, não é? Mas não podemos confundir. E Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade pode ser a verdade do Espírito, a verdade das leis divinas. Então, Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 918, pergunta assim aos Espíritos: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? E os Espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então, o comportamento é o resultado do nível individual de consciência de cada um. Então, ele só se eleva quando ele compreende as leis de Deus. E quando ele antecipa a vida espiritual. Porque é impossível a gente não falar de vida espiritual. A vida material somente não nos traz nenhuma esperança, nenhum consolo. É circunscrita, é limitada, é só o aqui e o agora? Não. Existe um sentido do viver, do existir, do passar pela dor, pelas experiências da vida. Um porvir. Né? Jesus anunciou isso. Então, é uma resposta perfeita dada pelos Espíritos. Então, muitos homens de saber, intelectualizados, eles não querem muito tomar consciência das leis de Deus. Por quê? Porque eles se acham autossuficientes do seu saber. Não é? Não querem, porque se tomarem consciência vão ter que submeter essas leis. Mas todos nós precisamos de Deus. Necessitamos, somos dependentes de Deus. Não somos seres incriados. Fomos criados por Ele. E nós devemos buscar Deus assim como a flor busca a luz do sol. Então vejam o que nós estamos passando. Olha as lições que nós estamos, quantas lições temos que tirar desse momento que nós estamos passando da pandemia. Um vírus invisível pode destruir qualquer mente medíocre e mente inteligente. Ele não faz acepção, né, de pessoas. Então, todo esse avanço tecnológico é necessário. É necessário. Só que o intelectualismo não consegue, por exemplo, frear, evitar a loucura, o suicídio, não é? Uma obsessão cruel. Não existem países tão avançados tecnologicamente onde o índice de suicídio é alarmante? Existe. Então, essas questões da alma não podem ser respondidas pela matéria, somente pelo intelecto, não é? As dores da alma são provenientes da nossa ignorância, consequências dos nossos erros, do nosso afastamento das leis de Deus. Então, Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de amor, ele vai dizer o seguinte: na origem do homem ele só tinha instintos, mais depurado, mais avançado e corrompido ele teve sensações, e mais depurado, instruído, ele tem sentimentos. Então, o intelecto é importante, mas é preciso elevar os nossos sentimentos. Elevar os sentimentos e, como os Espíritos disseram, ter uma visão de um porvir. Então, perceber-se espírito imortal. Reiterando o que eu falei novamente, o que Jesus disse: conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Não é? Que verdade também pode ser essa? A verdade de nós mesmos. Quando eu li o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda,
Eu me apaixonei, me encantei com esse livro, achei muito interessante. É um livro que fala sobre as reuniões mediúnicas, né? E eu achei bastante interessante o papel do doutrinador. Na minha opinião, quando eu li esse livro, eu achei mais importante o papel do doutrinador do que dos médiuns. Não que os médiuns não tivessem sua importância na reunião mediúnica, claro que tem. Mas na minha visão, quando eu li, eu digo, poxa, mas que interessante, né, ser doutrinador, porque é você dialogar com quem você não está vendo. Então tem que ter perspicácia, tem que ter habilidade, tem que ter sensibilidade, tem que ter amorosidade, tem que ter feeling, uma série de predicados para você dialogar com quem você não está vendo. E hoje, como eu retornei à leitura desse livro, e eu tenho uma outra visão, e dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, eu pego também esse livro para a gente refletir no seguinte: precisamos também dialogar com as nossas sombras. Precisamos conhecer as verdades de nós mesmos. Precisamos. Assim como na escola, quando a gente é criança, que a gente senta na cadeirinha, fica ali obediente, ouvindo a professora falar, escutando, aprendendo, a gente precisa puxar um banquinho e deixar que as nossas emoções se sentem. E a gente observar essas emoções para educá-las. A gente precisa acolher os nossos sentimentos, por mais vergonhosos que eles sejam. Acolher o sentimento é não julgar, não é? Mas é acolher para educar esses sentimentos, não é? Educar, porque eles nos pertencem, não podemos nos dissociar dos nossos sentimentos. Para onde a gente for, eles irão conosco. Então a gente precisa, não é, dialogar com as nossas sombras. Então, tem muitos equívocos que nós cometemos por falta de conhecimento de si mesmo. Um exemplo, uma pessoa me magoou, me ofendeu, na minha família, no centro espírita, no trabalho, né? Às vezes até uma pessoa que eu gosto, ela me ofendeu e eu fiquei com raiva dessa pessoa. Mas às vezes a raiva não é nem da pessoa, às vezes a raiva é da gente mesmo, por ter sido ingênuo, por não ter tido o cuidado de não colocar tantas expectativas naquela pessoa, de confiar, não é? Então a gente vai... são muitos equívocos que cometemos a respeito de nós mesmos. Então a gente precisa dialogar com as nossas sombras, se conhecer, para se elevar. Não é? Por que eu tenho determinada atitude com alguém que às vezes comunga das mesmas ideias, da minha... por que eu critico? Por que eu me magoo? Eu fico ressentido com essa pessoa? Se eu sei que essa pessoa tem seus dramas, tem suas dificuldades existenciais, se eu entendo e compreendo que não existe nenhum ser pleno na Terra, o único que teve a gente matou, o único que teve a gente crucificou. Por que eu me comporto assim? Então a gente precisa entender mais sobre nós mesmos, até para a gente fazer a caridade material. Porque às vezes a gente faz a caridade material e por falta de se conhecer, de educar as emoções, os sentimentos, de elevar esses sentimentos, a gente vai fazendo a caridade material no automático. E não é só dar o farnel, dar a comida àquele que precisa, é também acolher, porque por trás daquele que recebe, ali é uma alma, é um espírito, é um alguém que tem suas dores, que deve estar atravessando suas dificuldades, principalmente as pessoas que precisam, que vivem vulnerabilidade social. Então não é simplesmente dar, é também acolher, levar uma palavra amiga, de reconforto, em que possa levantar sua dignidade de filho de Deus que ele é, né? Como nós somos, todos são filhos de Deus. Então, tudo isso, mas é preciso para isso, para agir assim, elevar o sentimento.
né? Elevar o sentimento, desenvolver as virtudes que os espíritos tanto nos conclamam. Mas sem conhecimento não dá. E a gente não precisa ficar também desesperado, achar que vai elevar todos os sentimentos na existência. Não vai. Mas já é preciso e necessário a gente começar já a construir isso, a se conhecer, a dialogar com a nossa sombra. Então, é importante a inteligência, é importante os conhecimentos, a intelectualidade, é a marca da nossa geração, o avanço intelectual, mas é um defeito a inferioridade moral. Tudo isso é importante em equilíbrio, cuidar do corpo, né? Cuidar das coisas materiais, que nós estamos num plano material, nós precisamos das coisas materiais. Precisamos, mas tudo com equilíbrio. Mas precisamos ainda mais cuidar do nosso espírito, que sobrevive à morte do corpo físico, que é a nossa essência. Nos munir de reservas espirituais para que a gente tenha serenidade para enfrentar as vicissitudes da vida. A vida é feita de desafios, de atritos, não tem como escapar disso. E o saber, às vezes, somente o saber, o conhecimento, às vezes, não nos ajuda a enfrentar uma angústia, uma depressão, um momento de dificuldade emocional. O que nos ajuda é a fé, é a esperança, que vem da consciência das leis de Deus. Por isso que ela está na nossa, as leis de Deus estão na nossa consciência. Então a gente precisa, né, esse contato, né, com o mundo espiritual, com as leis de Deus. E nós precisamos arar essa terra chamada coração. Arar, adubar, não é? Tirar as ervas daninhas, plantar novas sementes. A gente precisa cuidar. Principalmente o espírita, que é dado a conhecer muita coisa. E hoje tem tantas informações, não é? Pela tecnologia que nos ajuda, principalmente para nós espíritas, para a gente não esquecer a ternura, o afeto, o perdão, o olhar o outro, porque às vezes é um trabalhador, mas às vezes também está passando por luta, por fragilidades emocionais, a gente não sabe. Então a gente não pode perder esse carinho de ter um pelo outro, o afeto, né, de estar junto, de abraçar, de perguntar como você está. Porque às vezes a gente até no automático e tanto conhecimento que a gente esquece disso. Não é momento da gente brigar, se desentender. É momento da gente se unir. O mundo está sofrido, a natureza está sofrida. Nós estamos passando por um período difícil, de convulsões sociais sérias. Não é momento da gente ficar com brincadeirinha, nem em desarmonia. É momento da gente esquecer as coisas passadas, as mágoas, os ressentimentos e darmos as mãos. Porque o Espírito de verdade falou para Allan Kardec: espíritas, o primeiro mandamento é amai-vos, o segundo é instruir-vos. O primeiro é o amor, o segundo é a instrução. Se vermos condições de espíritos que desencarnam no mundo espírito, que chegam no mundo espiritual, que muitos sabiam, mas não amavam, a situação é diferente. De quem menos sabia, mais amava. Às vezes pessoas que não têm cultura nenhuma, nem intelecto desenvolvido, têm dignidade, têm tranquilidade, sabe discernir uma coisa da outra, fazer escolhas assertivas, né? O intelecto não é sinônimo de moralidade, embora ele seja muito importante. Então é essa mensagem que Emmanuel nos traz hoje, e nós somos muito agradecidos por ela, porque temos que aplicar nós, na nossa conduta diária, na nossa vida, né? Toda a mensagem que chega primeiro para aquele que fala, mais do que para aquele que ouve, e mãos no arado, trabalhar como os cristãos
da era primitiva, talvez não com a fé que eles tinham, né? Que era uma fé sobrenatural. Um cristão ia ser devorado pelos leões cantando, não é? Paulo, quando foi assassinado, o assassino dele tremia. E ele dizia para o assassino, faça lá o que você tem que fazer, pare de tremer. Né? Isso é fé, uma fé robusta, uma fé inabalável, uma fé descomunal. Talvez a gente não tenha essa fé, mas a gente já tem a certeza de que somos espíritos imortais, de que vamos continuar vivendo e que a gente só leva daqui o que de bom a gente faz. E é isso. Que Deus nos abençoe, nos dê tranquilidade e que a gente sempre recorra à oração nos momentos de dificuldade, ao Evangelho, ao amigo. Sempre que a gente estiver triste, não deixar a tristeza crescer, não é? Ter fé que Deus está no controle de tudo. Muita paz, mas vamos orar, né? Fazer a nossa prece de encerramento. Fechando os nossos olhos e sermos gratos a Deus neste momento. Agradecer a Ele o dom da vida, agradecer a Ele a inteligência que Ele nos deu, que a gente saiba utilizar essa inteligência para a nossa evolução. Não para se ensoberber daquilo que a gente sabe, mas para a gente ajudar o outro e ajudar a si mesmo. Obrigada, Senhor, por estes momentos, pela casa espírita que por hora nós estamos afastados, mas que em breve retornaremos, por todos os templos que meditam sobre as leis divinas, que tem como modelo Cristo, o nosso Mestre. Obrigada, Senhor. Dai-nos uma noite de paz e luz. Que assim seja. Muita paz.